Ok, eu não quero tomar muito tempo, mas eu queria fazer uma introdução para nós captarmos aqui algo, porque agora já começamos a ter uma noção. Estas coisas sempre estiveram lá e não estou a falar nada de novo, ok? Eu quero que agora vejam como Deus disse assim, eu vou dizer toda a teoria da salvação, mas se eu explicar esta teoria ninguém vai entender nada. Então eu vou contar esta história de várias formas e vou até pôr uma ilustração. Em Portugal, não sei, acho que no Brasil também tem essa expressão. Está entendendo ou quer que eu faça um desenho, não é? Não é? Deus olhou assim e disse, oh, vocês estão entendendo ou querem que eu faça um desenho? Eu quero que entendam este plano de salvação abertamente e claramente. Quem é que pode abrir a Bíblia, por favor, em Êxodo 25, 8. Já conhecem este texto, ok? Êxodo 25, 8. Alguém pode ler? Combinamos que vocês é que iam ler, ok? Êxodo 25, 8. Pode ler. Me farão um santuário para que eu habite no meio deles. E me farão um santuário. Deus queria ter um tabernáculo. Tabernáculo é uma tenda onde ele ia morar. Olhem aqui algo extraordinário. Deus, da eternidade, deu um segmento de tempo à humanidade. E no santuário ele representou esse segmento de tempo. Ele dividiu o santuário em duas partes. Antes de Cristo e depois de Cristo. Pátio e a tenda, que tem o Santo e Santíssimo. Ok? Já vamos ver porquê. Pátio antes da vinda do Messias. Todo o plano de salvação antes da vinda do Messias apontava para duas coisas. O sacrifício de Cristo como a única porta de salvação da humanidade e o pacto, primeiramente representado pela circuncisão, mas depois Paulo diz que o batismo veio substituir a circuncisão. Estão acompanhando? Ok? Reparem só. Depois de Cristo, segunda parte, tudo o que iria acontecer na história da humanidade depois de Cristo vir à Terra, depois da divindade tomar a forma humana. Mas então porquê é que ele dividiu em duas partes? A maior profecia da Bíblia. 2300 tardes e manhãs. Deus traça as profecias por ciclos. Um profeta se levanta e apresenta uma profecia. Quando se cumpre o ciclo desse profeta, outro profeta se levanta, explica essa profecia, cumpre essa profecia e leva um remanescente para a salvação. Olhem só, vou dar exemplos. Enoque pôs o nome ao seu filho, o nome do filho de Enoque representava quando morrer virá, o dilúvio. Quando Noé veio, retomou a mensagem de Enoque e levou um remanescente, salvou um povo, no caso foi a sua família, para uma nova fase. Assim acontece sucessivamente na história. Foi o profeta Jeremias, fez uma profecia das 70 semanas e tudo mais, dos 70 anos, perdão, do povo de Israel em Babilónia. Quando se cumpriu esse ciclo, veio quem? Daniel, e começou a estudar essas profecias. Daniel ajudou com Ezequiel e outros profetas a preparar o remanescente que iria voltar para Israel, para restaurar Israel. Mas agora olha algo interessante. Daniel traçou um ciclo profético. Veio Jesus em Mateus 24 e disse assim, assim como disse o profeta Daniel, criou um remanescente a partir de Israel e fundou a igreja cristã. Irmãos, isto é muito sério. Ouçam bem. Daniel tinha outro ciclo profético de 2300 tardes e manhãs. Segundo este padrão, o que é que deveria acontecer ao cumprir-se este ciclo profético? Vir um profeta, restaurar a mensagem, explicar a mensagem que o profeta anterior tinha dito,
e formar um remanescente. Uau! Por que é que vocês acham que em 1844 surgiram também os Testemunhas de Jeová com um profeta? Um pouco antes surgiram os Mormons, também com um profeta. Surgiu a Cientologia, também com um profeta. Surgiu o movimento evolucionista, também com um profeta científico. Surgiu o comunismo, também com um profeta. Tudo acontece em 1844, porque o inimigo estuda profecias. Agora veja algo interessante. Sempre o nome do profeta que leva o remanescente tem a sua mensagem. Noé, salvo das águas. O que é que iria acontecer com o povo de Israel? Antes de saírem do Egito, tiveram que atravessar o Mar Vermelho. Foram salvos das águas. Águas? Moisés, obrigado. Eu disse Noé, não é? Para ver se estavam acordados. Só tu estavas, filha. Ninguém mais. Olha, vejam, sempre acontece isto. Moisés, salvo das águas. O povo de Israel, para Israel, águas significa tormento, turbilhão. Ao passares pelas águas, elas não te submergirão. Dilúvio, Mar Vermelho, Jordão. Na história do povo de Israel, águas é sempre tormento. Reparem, Moisés libertou o povo através das águas. E depois veio Josué e acabou também por trazer o povo a passar o Jordão para chegar à terra prometida. A missão do profeta. Olhem só, o profeta que surge aqui. Ellen, gold, white. O que significa gold? White. E Ellen. Escreva no dicionário. Colírio. Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo, vestes brancas com que te vistas e colírio para que vejas. O profeta cumpre o ciclo, explica a mensagem e faz nascer um remanescente. Nasce o movimento adventista do sétimo dia. Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo a seriedade do que eu estou falando aqui. A história da humanidade se divide no segmento de tempo que foi dado em duas partes. Antes de Cristo, depois de Cristo. O ponto zero do universo é a encarnação de Cristo aqui. A história da humanidade se divide em duas partes. E a segunda parte se divide em duas partes. Eu vou dizer uma coisa, eu não quero ser tomado como arrogante aqui. Antes da Igreja Adventista e depois da Igreja Adventista. Uau! Isto é sério, olhem. Perdão. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 períodos da Igreja e o sétimo período da Igreja. Um compartimento inteiro para o sétimo período da Igreja. Sela o livro para o tempo do fim. Depois chega a João, não seles este livro desta profecia, porque o tempo está próximo. Vocês estão a entender? Olhem agora, vamos voltar às profecias práticas, as que estão sempre lá e a gente não vê. Então esta igreja ela tem que ser apresentada com vestes brancas, pura. Passar pela prova e ser purificada como ouro no fogo. E ter uma visão espiritual. Há 7 Espíritos de Deus em Apocalipse. E o sétimo período tem que ter uma visão diferente. Olha só. Havia um homem que tinha um problema de lepra. E o profeta lhe disse, vais fazer o seguinte. O que é que ele mandou fazer? Ao Rio Jordão, mergulhar 3 vezes, certo? 7! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, já mergulhei 6 vezes, a lepra não vai embora. Vou desistir. 7 vezes. Deus tem uma igreja vitoriosa e vai libertá-la da corrente do pecado, vai libertá-la da opressão.
as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olhem aqui. Havia um profeta. Da primeira vez ele orou e desceu fogo do céu. Consumiu tudo, inclusive a água à volta do altar. Certo? Tudo. Depois ele voltou a orar para que a chuva viesse. Quantas vezes ele orou? 7 vezes. Por quê? Olhem, esta é a primeira oração de Elias. Toda a história de Elias é a história da igreja de Deus. Olhem, Elias enfrentou os profetas de Baal, recebeu fogo do céu. Isto representa o derramamento da chuva temporã. Depois, teve que esperar 7 vezes para receber a chuva seródia. Ela vai cair no período da 7ª igreja. Olhem, Elias, ele fugiu e esteve fugido no deserto quanto tempo? 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 42 meses. Elias andou fugido no deserto o tempo que a igreja cristã andou fugida no deserto. O tempo que a mulher fugiu para o deserto. Olhem, depois Elias volta vitorioso, clama pela chuva e vai enfrentar uma mulher falsa e ornamentada e foge com uma grande angústia antes de ser trasladado. Irmãos, está tudo ali. As chaves estão todas lá. A história do que nos vai acontecer. Nós vamos voltar, vamos ao fim de 7 períodos da igreja, clamar pela chuva e temos que enfrentar Jezabel e vamos fugir novamente. Como o Elias fugiu da primeira vez, teve que fugir da segunda vez e andou em grande angústia. Olhem só, o que é que Elias comeu durante esse tempo de angústia? Pão e água. O que é que diz a Bíblia sobre o povo de Deus nos últimos dias? O seu pão e a sua água serão certos. Do céu. Amigos, isto é muito sério. Nós não andamos a ler, provavelmente, com toda a atenção que devíamos a nossa Bíblia. Não quero avançar muito, já está quase meia-noite. Não aqui. Nós temos vários fusos horários. Na realidade, eu estou 1 hora atrás de vós, sabem, não é? Para mim são 7h30 ainda. Então, está cedo. Mas eu não vou alongar muito mais. Eu quero só que saiamos daqui, como dizem os americanos, teased, ok? Quero que saiamos daqui entusiasmados, porque a nossa Bíblia tem muito mais. Diz assim, que o bom chefe de família do seu tesouro tira sempre coisas novas e velhas. Ou seja, aquilo que já estamos, como dizem no Brasil, carecas de saber. Há muita coisa nova ali, sem precisar inventar novas teologias. Muita coisa nova na própria novidade, naquilo que o Senhor nos ajuda a entender. Olhem só. Cristo estava no céu, junto com o Pai. Desceu à terra, foi batizado, foi morto e voltou para nos mostrar de volta o caminho para o Pai. Ascendeu ao céu, ministrou no lugar santo, depois, em 1844, passou para o lugar santíssimo. Ele nos dá o roadmap. Diz-nos exatamente onde estamos a cada momento da história e nós temos como saber. Nós vamos amanhã fazer um zoom neste compartimento. Vamos ver a história desta parte. Mas hoje eu queria que nós tivéssemos essa noção geral. Cada móvel do santuário representa um dos pilares importantes para nós sabermos como somos salvos. E é tão simples e nós complicamos tanto. Diz assim, olha, vamos ler 2 passagens. Vocês vão ler, por favor, Salmos 77, 13. Salmos 77, 13. Com voz forte. Quem encontrar primeiro pode ler. Salmos 77, 13.
Ok. Algumas versões dizem o teu caminho, ó Deus, é de santidade. A palavra kadosh, a colocação, pode ser de duas formas. Outras versões. Alguém tem uma outra versão? Está no santuário, ok? As duas estão corretas na tradução, mas esta segunda explica o que estamos a falar. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. O caminho de salvação está descrito aqui, olha. Justificação, santificação e quê? Glorificação. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Olhem só. Às vezes fico com dificuldade, porque é tanta coisa que eu quero partilhar e o nosso tempo é curto. Olhem só. Quem é a porta? Jesus disse, eu sou a porta. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. Quem é a água da vida? Jesus. Quem é o pão da vida? Jesus. Quem é a luz do mundo? Jesus. Quem é aquele em nome de quem oramos? Jesus. Quem é Deus conosco? Quem é que os anjos adoram? Quem é o caráter da lei? Jesus representa a lei, o caráter do Pai. É Jesus. Como é que há pessoas que dizem assim em algumas igrejas que o santuário era uma coisa para Israel? Isso é a mesma coisa que dizer que Jesus era uma coisa para Israel. Isto nunca foi nada tão atual como o que temos hoje. Algumas pessoas têm pecinhas do santuário, um Shekinah, uma menorá na sala, e às vezes não se dão conta que está ali a chave de tudo, está explicado aqui o desenho para nós entendermos. Olhem só, querem ver uma coisa? Todas as doutrinas falsas que se usam hoje para atacar a igreja estão aqui, combatidas e rebatidas. Algumas pessoas dizem assim, não, trindade, não, e tal. Olha só, 1, 2, 3. Manifestação física da divindade, manifestação mental da divindade. O Espírito Santo veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo veio para nos transformar pela renovação da mente. E manifestação espiritual da divindade. O Filho, o Espírito Santo e o Pai envolvidos no plano da salvação. Estão a ver? Tudo aqui. Qualquer doutrina que nós queiramos buscar bíblica está aqui representada. Isto não pode ter sido inventado por homens. Isto é uma coisa tão perfeita que é impossível ter sido inventado por homens. Olha, por que é que eu disse manifestação física? Porque esta parte do santuário representa a dimensão física do plano de salvação. Esta parte representa a dimensão mental. Isto já está a ficar um bocado confuso. Não sei mais onde escrever. Mas estão-me acompanhando, não é que não podemos apagar aqui tão facilmente. Mental. Olhem só, nós como seres humanos, olha, na Bíblia quantos templos conhecemos? De Deus, claro. O de Salomão, que depois foi renovado e tudo mais. O de Moisés. Quem disse que era um templo? Jesus disse que ele era um templo. E disse mais que quem era um templo? Nós. Olhem só, está tudo representado aqui. Jesus disse, eu sou um templo. Se derrubarem este templo, o santuário foi representado depois pelo templo. E Jesus mostra que ele e o templo representam a mesma mensagem. Jesus em tudo. E diz que nós também somos templos para o Espírito Santo. Olha só, a nossa dimensão física, a nossa dimensão mental ou racional, a nossa dimensão espiritual. Hoje a psicologia, ao fim de anos, vem dizer que o indivíduo é constituído por estas três partes que se projetam na dimensão social. Cristo quis habitar socialmente entre o seu povo para trabalhar na nossa dimensão física, mental e espiritual. Por que é que o plano de salvação está posto desta forma? Porque é o antídoto do pecado. O pecado quer atacar as nossas três dimensões. Olhem como é que o pecado começou no mundo. Eva viu e achou o fruto apetitoso. Tentação física. O diabo começou a falar com ela. Tu podes ser como Deus. Tentação de presunção, tentação racional. E
ao querer ser como Deus, ela entrou num problema de adoração. Pôs em causa o que Deus disse. Olha só, com Daniel. Daniel foi tentado pelas comidas do rei, tentação física. Depois o rei disse assim, Daniel, ninguém mais pode interpretar os sonhos senão tu, tentação de presunção mental. E Daniel disse, não, eu não, há um Deus no céu. Depois trouxe a estátua para os amigos de Daniel, tentação espiritual. Olhem, Jesus no deserto, se tu és o Filho de Deus, pôs em causa Deus, transforma as pedras em pão, tentação física. Atira-te daqui abaixo, tentação de presunção mental. Ajoelha-te e adora-me, tentação espiritual, de adoração. Leiam, por favor, não vamos ler, eu vou citar, depois podem ler em casa, Isaías 30, 21, que diz assim, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho. Qual é o caminho que nós lemos em Salmos 77, 13? O teu caminho, ó Deus, está no mais alto, por favor. Santuário. Este é o caminho, o santuário. Andai por ele sem vos desviardes nem para a esquerda, nem para a direita. O que são a direita e a esquerda? Olhem, profecia é prática e simples. O que é que nós chamamos hoje de direita e esquerda? Quantos partidos existem nos Estados Unidos? Republicanos e democratas. Uns são mais conservadores, não é? Outros são mais liberais, não é? Isto, se vamos aos britânicos, conservadores e liberais. É tudo assim. E se viermos à igreja, temos esquerda e direita. Os do amor, tudo vale, Deus ama, está tudo bem. Os da justiça, não, tem que ser tudo assim, temos que vestir assim, temos que comer assim. Ao longo da história, o diabo sempre tem tentado trazer isto. Não, olhem só, não precisam se preocupar. Deus nos ama. Ou então, olha, durante a Idade Média ele dizia assim, não, isto não chega. Nós temos que pagar penitências. Direita, desviar para a direita. Temos que pagar sacrifícios, pagar votos para comprar a salvação. E hoje ele diz assim, não, tudo bom. Deus não se preocupa com isso, detalhes, como é que eu visto, como é que... Deus não quer saber nada disto. Este é o caminho. Andai por ele sem vos desviares nem para a esquerda nem para a direita. Se vocês forem a Apocalipse 14, vão encontrar lá os 144 mil. E em Apocalipse 7 descreve as tribos. E vão encontrar duas tribos fora. Efraim, entrega aos ídolos. E Dan, o juiz dos seus irmãos. A serpente que morde por trás e faz cair o seu cavaleiro. Sabem quem são os que vão estar fora do céu? Aqueles que se deixam corromper pelas suas paixões, que deixam-se rebaixar e não querem saber e acham que Deus entende tudo, aceita tudo. E aqueles que não caíram na primeira tentação, na física, mas que o diabo está a fazer cair na segunda tentação. Eles já mudaram a sua alimentação, eles já mudaram o seu vestuário, mas agora eles olham para a igreja e sentem assim, não há mais ninguém aqui vegetariano, só eu. Olha, as moças aqui todas vestem a saia. Essa saia está... Só a minha que está no tamanho certo. Olha, eu reparo que todo mundo aqui, ninguém faz... Reparem, há dois extremos nos quais não podemos cair. O da esquerda, do tudo vale, que fica aquém da norma. E o da direita, da justiça própria, que fica além da norma. São as pessoas que caem na tentação física, quando descendem com o apetite, na tentação mental, acham que são melhores que os outros. São duas formas de fazer-nos cair e nunca chegar à maturidade espiritual. Isto é o que o diabo quer fazer. E eu quero concluir com isto. O diabo é paciente, irmãos. Ele é paciente. Ele trabalhou durante toda a Idade Média para destruir esta mensagem. Isto é quase um jogo de xadrez. Eu não encontro um outro exemplo melhor, mas para entendermos. Ele disse assim, bom... Agora vou dizer que o sacrifício de Cristo não chega. Precisamos dos santos, precisamos de penitências, precisamos de comprar bulas. Bom, agora vou dizer que assim, o batismo não pode ser só um batismo de entendimento. Nós vamos batizar crianças para garantir que elas não se vão perder. Olhem, a Bíblia não é qualquer um que pode ler. Tem que ser um monge, um padre, ou alguém que entenda a língua, e vai ser em latim, porque isto não é para qualquer pessoa comum. Olhem, a oração
Não, você não pode orar assim diretamente a Deus. Por Jesus, você tem que usar santos. Olhem, nós somos cristãos também. O imperador Constantino também é cristão. Olha, e os pagãos também, não há nenhum problema. Agora, se o cristão guarda o sábado ou guarda o domingo, isso não tem diferença nenhuma. Vamos matar cristãos. Todos que não guardarem o que nós dissemos, vamos matá-los. Pelo nome de cristão, deu mau testemunho, má luz. Olhem, e já agora vamos mudar aqui. Isto aqui diz esta lei, mas a gente vai pôr aqui, não há problema, quanto aos domingos e festas. Não é? É como nós quisermos. E também vamos mudar o sábado para o domingo. O que ele quis fazer foi apagar o trabalho de Deus e o caminho de salvação para que os homens andassem perdidos. Eu agora quero concluir com isto e quero que vocês ouçam bem o que eu vou dizer. Com muita, muita atenção. Diz assim Daniel 8,14. Até que 2.300 tardes e manhãs, e o quê? E o santuário será purificado. O que quer dizer a palavra até? Se eu disser assim, olha, eu vou arrastar este pé até aquela porta, significa que eu vou começar a arrastar o pé depois da porta, ou eu vou começar a arrastar o pé ainda antes da porta? Antes? Hã? Antes ou depois? Vejo dúvidas. Antes, não é? Então significa, às vezes esquecemos isso. Nós pensamos que é depois de 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Esse trabalho de purificação vai acontecer no 7º período. Mas até 2.300 tardes e manhãs, e começa um trabalho. Olha, vamos primeiro trazer Lutero. Vamos trazer Lutero, ele vai restaurar a justificação pela fé. Vamos trazer, eu tenho aqui as datas, mas eu creio que todos conhecemos, não é? Vamos trazer Wycliffe e ele vai restaurar a Bíblia. Vamos trazer os anabatistas e eles vão restaurar o batismo. Vamos trazer, e foi trazendo cada vez, um por um, os móveis do santuário. Vocês acham que isto foi por acaso? Não. O mundo está perdido na história. A reforma, foi só a reforma. Não. Deus não está trazendo só a reforma, está repondo a chave profética. A chave da profecia prática. Quais foram os últimos? O último móvel do santuário que foi reposto? Antes desse. Igreja Metodista. Trouxeram um método para levar o Evangelho, para tirar o nome dos cristãos da mancha que estava, por causa da perseguição, da Inquisição. Os metodistas, interessante. Ellen White era de que igreja? É uma corrida de estafetas. Um reformista restabelece o móvel e passa o testemunho para o seguinte. O seguinte agarra no testemunho e corre, restabelece a sua parte e passa o testemunho para o seguinte. O último, o metodista, pega o testemunho, restabelece a luz que está no lugar santo. Pega nesse testemunho e passa para os seguintes e diz, adventistas, agora é a vossa vez de pegarem toda a corrida que já foi feita e de restabelecer a última peça do santuário. Lembrem-se, a chave está nas histórias simples da Bíblia. Havia uma mulher, o que significa uma mulher? Igreja. Que recebeu 10 dracmas. Quais foram as 10 coisas que o esposo deu à igreja? Os 10 mandamentos. Obrigado, irmão. E perdeu uma. Perdeu-se alguma desses mandamentos ao longo do tempo? O sábado. E procurou e disse assim, não, eu tenho 9. O que é que interessa mais uma? Foi isso que ela disse? O que é que interessa se é esta, se é outra? Procurou diligentemente. Com o quê? Com a luz. O que significa a luz? Espírito Santo e mais. A palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E varreu. Os pioneiros reuniam-se e estudavam a Bíblia diligentemente. Eram essa mulher. E quando encontrou, guardou no bolso. Foi isso? Foi às suas... É interessante que o texto não diz aos seus amigos, diz às suas amigas. O que são amigas? Outras igrejas. E disse, encontrei. Esta é a missão que Deus deu a esta igreja. Não é uma missão qualquer. Olhem, Deus não destinou qualquer móvel do lugar santo. Ele nos deu o lugar santíssimo para representar o período do movimento adventista e da igreja adventista. Irmãos,
Não nos confundamos com qualquer outra igreja. Não sejamos vaidosos, nem nos achemos melhores do que as outras igrejas evangélicas. É a mesma coisa que um corredor dizer assim, só porque eu fui o que cortei a meta, os outros que correram as outras etapas não valem nada. Não, eu só consegui correr a meta porque todos correram a sua parte. Mas eu tenho uma missão especial. O sprint final, eu tenho que realmente segurar bem aquele testemunho. Quantos caem no sprint final? O sprint final eu tenho que cortar a meta, eu tenho que, se foi perdido o tempo durante a corrida, eu tenho que recuperar. Se estou à frente, eu tenho que manter. E eu tenho que terminar esta corrida em glória.